Vamos a uma discussão agora um pouco mais interessante do que o time do Galo e do São Paulo, professora. A gente sabe que essa prova da OAB é temida, aliás, isso já criou algo na mente dos universitários, né? um fantasma na mente daqueles que vão fazer a prova, que ficam desesperados às vezes, não sabem o que vem por aí, e os cursinhos lotados, e tudo em função da prova da OAB. Por que é tão temida essa prova, professor? Não é para menos. Realmente a prova não está fácil, ela tem tido um grau de dificuldade cada vez maior, mas o que a gente percebe é que há uma instabilidade grande no grau de dificuldade dessa prova. Às vezes ela tem um grau de dificuldade superior a uma prova de magistratura e Ministério Público, o que é inadmissível, haja vista que para ser juiz e promotor de justiça você tem que ter pelo menos 3 anos de experiência jurídica. Ao passo que para ser advogado basta ser um bacharel em direito recém-formado ou até mesmo estar no 9º ou 10º período da faculdade. Então o que a gente percebe é que às vezes a banca examinadora ela se equivoca, cobrando um nível de, exigindo do candidato um grau de conhecimento inconcebível, que seria incompatível com o recém-formado. Agora, muitos perguntam, por que dessa prova? Ela é constitucional? Eu não tenho dúvida que ela é constitucional, que ela é necessária para o exercício da cidadania. Aliás, eu acho que ela deveria ser exigida de várias outras profissões. Sim. Não apenas do direito, não apenas para ser advogado, mas para ser médico, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser contador. Tudo aquilo, toda aquela profissão que mexe com a vida, com a liberdade, com o patrimônio, deveria ter um teste para realmente avaliar se aquele profissional está apto para exercer bem a profissão. Sim. Colocar em xeque, em risco, a vida, a saúde das pessoas, isso fere a Constituição. Então, para mim, ela é absolutamente constitucional. Agora, a forma que a prova é colocada, é imposta, é que eu acho que precisa ser revista. Porque teve provas, inclusive, que foram feitas e que o grau de admissão de pessoas que passaram por essa prova foi baixíssimo. Na penúltima prova, que nós estamos agora no 9º exame, no exame anterior, foram aprovados na primeira etapa menos de 10%. O índice de aprovação foi tão baixo, mas tão baixo, que a OAB sequer se dignou em relacionar os candidatos aprovados, porque a partir daí nós saberíamos quantos por cento teriam sido aprovados. Em função dos recursos, num total de 80 questões, foram anuladas 3 questões. Aí o índice foi a 16,67%. Veio a prova de segunda etapa, uma prova mediana. O índice de aprovação geral voltou para 10%. Nessa última prova agora, em função das críticas que foram feitas, o que aconteceu? Foram aprovados mais de 50% no Brasil inteiro. Resultado, na anterior, na penúltima, o índice foi baixíssimo, nesta última foi altíssimo. Resultado, na segunda etapa, eles vão aplicar uma prova certamente um pouco mais difícil, de tal forma que o índice caia um pouco. Agora, é a instabilidade. Professor, tem gente que eu já ouvi pessoas dizendo que essa prova da OAB, ela acaba sendo como que um medidor da qualidade das faculdades de direito. Perfeito. E isso é verdade? Quer dizer, eles acabam tentando fazer um teste nos cursos de direito para saber se esses cursos realmente estão em acordo com a Constituição, com aquilo que a lei exige? Olha só, vamos fazer uma análise aqui histórica para a gente entender esse fenômeno. Quando eu era jovem, de 16, 17, 18 anos, eu lutei muito para passar no vestibular da UFMG. Estudei muito. Era um vestibular dificílimo, 40, 30, 50 candidatos por vaga. Hoje, com a publicização do ensino, a privatização e a globalização do ensino, qualquer um pode ter acesso a uma faculdade. Basta ter condições de pagar. Se a família se reúne, um dá R$50, outro dá 100, etc. e tal, o estudante trabalha, ganhando um salário mínimo pouco, ele consegue pagar a faculdade. Ótimo. Só que daí nós temos vários problemas. Primeiro, não temos mais um vestibular eficiente para filtrar aqueles que realmente têm conhecimento e segurar os que não têm. Então, qualquer um pode chegar à faculdade hoje. Primeiro problema, nosso ensino fundamental e médio é péssimo, não é de qualidade. Quem chega à faculdade não tem um bom nível. Segundo problema, com a privatização exacerbada do ensino, o nível dos professores também baixou, diminuiu. Nós não temos hoje grandes mestres em todas as faculdades, universidades que nós tínhamos no passado. Resultado, a matéria-prima que chega à faculdade não é tão boa, a faculdade não tem grandes mestres, resultado, ela não consegue formar bons bacharéis.
Então vejam, o nosso problema começa lá no ensino fundamental, passando pelo médio, chegando na faculdade. E somado a isso, a OAB aumentou o grau de dificuldade da prova. Então por tudo isso é que nós temos hoje um índice de aprovação tão baixo no exame de ordem. Daqui a pouquinho a gente vai poder, inclusive, falar mais também sobre a questão da qualidade do ensino, porque nós temos aqui um dos diretores do Sindicato dos Professores, o Newton Souza, e a gente vai poder ouvir dele também, né, com relação a essa questão da qualidade do ensino. Mas ainda dentro da questão da prova aqui da OAB, professor Carlos, essa prova, ela é uma prova geral, né, do direito amplo, ela não é uma prova mais específica, por exemplo, na área civil ou criminal, etc. Não. O exame se divide em duas fases. Numa primeira fase, todos os candidatos são submetidos a uma prova de múltipla escolha de 80 questões, divididas entre as várias matérias de um curso de graduação em Direito. Lá, então, você vai encontrar questões de direito civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, ambiental, até filosofia do direito. Já foi cobrado agora no último exame. Pois bem, no ato da matrícula, o candidato faz uma opção pela área de especialização dele. Então, na segunda etapa, aprovado na primeira etapa, com 50% dos pontos, ou seja, em 80 ele tem que fazer 40, ele vai para a segunda etapa. Na segunda etapa, ele vai, então, escrever, redigir uma peça prático-profissional privativa de advogado, pode ser uma petição inicial, uma contestação, um recurso, um parecer jurídico, na área dele. Por exemplo, eu sou da área trabalhista, então eu leciono direito do trabalho, individual e coletivo, processo do trabalho e prática forense trabalhista. Os meus alunos da segunda etapa vão fazer uma peça privativa de advogado na área trabalhista e resolver mais 4 questões abertas do conhecimento da área trabalhista. O pessoal da área civil é a mesma aberta coisa. Seria que ele teria que redigir na resposta. Não é múltipla escolha. Sim. É uma prova difícil? Não é uma prova fácil, não. Mas nada absurda. O que às vezes a OAB erra é a dosagem do veneno, do grau de dificuldade. Às vezes cobra num grau de dificuldade muito alto, às vezes mais baixo. Não tem uma média, né? Não tem uma média. Tanto é verdade que eu estou falando que na última prova foram aprovados apenas 16,67% após anulação de 3 questões e na última agora, né, eu falei da penúltima, na última agora foram aprovados mais de 50%. Agora, professor, essa imposição na prova, por exemplo, não garante também que o profissional vai ser um bom profissional, porque o que a gente vê de advogado ruim no mercado, que não consegue, parece o cara, primeiro, tem advogado que não sabe nem escrever direito. Tem advogado que não sabe nem escrever. Eu sou formado em letras. Concordo. E esses erros de português, eles saltam aos meus olhos. Parece que é igual pintor. Pintor, quando chega numa casa, um erro na pintura chama a atenção dele. Né? Então, erro de português me chama a atenção facilmente. Então, quando você vê um advogado escrevendo errado, como é que a OAB faz um negócio desse? Ela exige uma prova tão difícil e depois ela não cobra, por exemplo, a manutenção daquele profissional, né, no conhecimento, porque tem muito advogado ruim no mercado. De uns anos para cá, mais ou menos uns 15 anos, é que passou a ser, então, exigido o exame de ordem. Né? O candidato para o bacharel em direito para virar advogado tinha que se submeter ao exame da OAB. Antes não havia isso. Resultado, nós temos advogados mais antigos que não submeteram o exame de ordem e que bastava ser um bacharel em direito, frequentar lá um curso de prática forense, etc. Havia um exame prático, mas sem avaliação nenhuma, e ele virava advogado. Então, boa parte desses advogados ingressaram nos quadros da OAB anteriormente ao exame de ordem. Muitos entraram depois também. Por quê? Numa prova que vale 10 pontos, ele tem que tirar 6. Então, se ele tem um raciocínio razoável, se ele consegue redigir razoavelmente bem a peça, o examinador dá a ele a chance de se tornar advogado. E muitos param de estudar. Muitos não têm a base do ensino fundamental e nível médio adequado, escrevem mal, isso é uma realidade no Brasil inteiro, e resultado, ele vai continuar redigindo mal. Infelizmente isso acontece, isso também me salta muito aos meus olhos, porque sendo professor a gente acaba corrigindo milhares e milhares de provas e a gente percebe que a redação é sofrível. Eu costumo dizer o seguinte, quem sabe bem português, quem sabe ler, escrever, se comunicar bem, conhece as regras gramaticais, consegue fazer uma boa interpretação de texto, consegue fazer qualquer coisa, consegue ser o que quiser.